Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. É um prazer estar aqui hoje mais uma vez para falar sobre a minha diretora favorita, que é a Agnès Varda. No dia 30 de maio, agora alguns dias atrás, seria o aniversário de 91 anos da Agnès Varda. Infelizmente, no dia 28 de março desse ano, ela faleceu. Eu fiquei super triste, né? E abalada, mas ao mesmo tempo é bom ver que ela viveu tanto, que ela continuou nativa, né, até o fim da sua vida, né? Inclusive eu assisti o último filme dela, que é Varda por Agnès, muito lindo, muito emocionante, né? E, bom, enquanto a gente continuar falando sobre ela e assistindo os filmes dela, ela sempre vai viver, né, nos nossos corações e nas nossas memórias. Então eu vim aqui para falar mais sobre ela e mostrar mais uma edição maravilhosa que a Obras Primas do Cinema trouxe sobre ela. É uma coleção super linda, assim como a outra também, é claro, mas ela é um pouco mais complexa, ela é em 3 discos e traz 3 filmes dela e 13 curta-metragens dela. Tipo, é incrível, assim, que tenha todos esses curtas, que muitas vezes são difíceis de achar e também esses curtas são super interessantes de assistir, de ver, assim, os trabalhos que ela fazia, porque a Agnès Varda, ela amava filmar, então quando ela conseguia, ela tinha um orçamento ali, fazia o filme, tudo bem, mas ela se focava em curtas-metragens para poder estar sempre na ativa, sempre trabalhando, né? O primeiro filme que tem no disco é Jacques de Nantes, de 1991. Esse é um filme biográfico que a Agnès Varda fez para o marido dela, que era o diretor Jacques Demy. E esse filme é legal porque ele é baseado nas próprias memórias dele, que ele começou a escrever, lembrando assim da infância, lembrando de como o amor dele por cinema, né, aconteceu, ele foi crescendo e tudo, né, os filmes que ele via e tudo isso, né, e tudo isso tem no filme. Além dela recriar esses momentos, essas situações ali que aconteceu na infância e na adolescência, né, do Jacques Demy, é muito interessante porque além dela não se prender a um tipo de cor, por exemplo, não é só preto e branco, não é só colorido, ela tem ali uma maneira de usar as cores, né, e eu percebo que ela usa o colorido principalmente nos momentos ali que ele tá assistindo algum espetáculo, alguma coisa que o fascina, alguma coisa que mexe com ele, ela filma em colorido, como se fosse... Bom, preto e branco é a vida real, mas a magia, a imaginação tá ali no colorido, é alguma coisa bem assim que eu percebi. E além disso, ela também usa um pouco de documentário, que é tão marca registrada dela, exatamente porque ela traz momentos em que o Jacques Demy próprio tá ali falando sobre alguma situação, alguma coisa que aconteceu, mostrando uma câmera dele, alguma coisa do tipo, né? Tem a própria Agnès Varda falando em alguns momentos do filme, narrando algumas coisas que aconteceram na vida dele. E tem também uns momentos que eu acho muito interessante, que são uns closes super extremos que ela faz, né? Porque na época o Jacques Demy estava doente, estava bem velhinho também. Então, assim, é um filme, assim, muito bonito, muito emocionante e realmente, pra quem ama cinema, é um prato cheio de verdade. O segundo filme é Jane B, por Agnès V, que é de 1988. Esse é um filme, assim, é tão difícil de definir, ele é uma biografia, tecnicamente um retrato que a Agnès Varda faz da atriz Jane Birkin, e é muito interessante porque ele não é convencional, ele não é como um documentário com entrevistas e coisas assim, ele é muito mais do que isso. Com ela faz tipo cenas assim, pequenas cenas, como se fossem pequenos filmes, situações ali em que ela está. Enquanto isso ela também fala sobre a vida dela, né, de algumas lembranças e tudo, às vezes mostra uma foto ou outra. Então, assim, é uma coisa assim muito livre, muito, sabe, artístico e muito lindo. Ela mistura ali também recriações de quadros, né, de artes no geral, tem música, tem de tudo, tem até referência também ao cinema, como por exemplo em uma pequena cena que ela faz baseada nos personagens do Gordo e o Magro. E também personagens históricas, como por exemplo Joana d'Arc. Então, assim, é um filme assim muito interessante, ele é muito abrangente e é muito amável, assim, esse retrato que a Agnès Varda faz com ela. E é engraçado que no meio desse filme, a Jane falou assim pra Agnès que tinha umas histórias que ela pensava, e tinha uma específica que ela escreveu um pouco, que era sobre a história de uma mulher
de uns 40 anos, que se apaixonava por um dos amigos adolescentes da filha dela. E elas pensaram em colocar essa história dentro do filme, só que elas pensaram, caramba, vai quebrar completamente o ritmo, né? A Inês Varda percebeu que quebraria, ficaria uma coisa assim, desnexa das outras partes. Então ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos procurar recursos pra fazer esse filme. E aí ela foi pro produtor e falou assim, eu sei que você acabou de dar dinheiro pra gente fazer esse filme agora, mas você podia dar dinheiro pro bebezinho desse filme? E ela até fala, né, na entrevista que tem, que eles ficaram assim tão surpresos que eles até deram, assim, eles ficaram, nossa, o quê? Aí então esse filme, Kung Fu Master, também no mesmo ano, de 1988, foi filmado nas férias de verão ali. Elas pararam a JNB um tempo, filmaram Kung Fu Master e depois continuaram, né, a JNB. Então assim, é muito interessante, é um filme pequeno, mas eu acho que ele é um filme realmente fascinante. Como eu disse, é a história dessa mulher de 40 anos mais velha, a Mary Jane, que se apaixona pelo Julian, que é um amigo, assim, um coleguinha da filha dela, e tem essa história de amor, assim, inusitada, diferente, assim, né? E traz um ponto de vista muito único, porque é muito comum você ver filmes aí com homens na crise de meia-idade se apaixonando por garotinhas pré-adolescentes, né? E a maioria deles com teor assim muito sexual. Esse filme, ele tem a questão da sexualidade, é claro, sempre vai ter, mas é uma coisa meio inocente, muito mais inocente nesse sentido. E você vê que ela tem assim, ela se apaixona por ele principalmente por causa que ela sente dessa juventude, essa adolescência dela perdida. Então é como se ela quisesse de alguma maneira ser adolescente de novo, recriar tudo aquilo de novo, né? E assim como nas Duas Faces da Felicidade, que é um filme dela maravilhoso também, da Inês Varda, mas que ele acaba sendo um pouco difícil de assistir, porque a história, apesar de ser contada de maneira muito simples, acaba mexendo com a gente, mexendo com o que a gente acredita que seja certo e errado e tudo mais. Esse filme, ele faz uma coisa muito parecida. A história é contada com a maior simplicidade do mundo e a gente percebe que ela consegue mexer tanto com a gente, fica pensando tanto sobre aquilo. Então, realmente é uma obra incrível, muito interessante e necessária para ser assistida. E nessa coleção também tem 13 curta-metragens da diretora, e é muito interessante porque ele traz curtas-metragens mais famosos dela. Por exemplo, a gente tem Saudação Cubanos, né, que é uma montagem ali de fotos que ela fez quando ela viajou para Cuba, e ela fez essa montagem falando sobre a cultura, sobre a política, sobre todo tipo de coisa relacionada ao pessoal ali naquele momento em Cuba, com ela mesma narrando. Então acho que isso dá um toque assim tão fofo, tão intimista, assim, tão familiar até, né? E também tem outros curtas, como por exemplo os Panteras Negras, que ela fez essa reportagem, né, durante ali um movimento, né, dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Tem um também que eu gosto muito, que é a Ópera Moff, que ela fez na época que ela estava grávida. E ele é muito interessante, ele conversa muito com essa questão da maternidade e tudo, sobre a vida e tudo. E eu acho que ele é um dos meus favoritos, assim, de todos os curtas. Ele é muito interessante. Eu também gosto de um outro que é o Tio Yanko, porque a Inês Varda, enquanto ela passou um período nos Estados Unidos, né, junto com o marido dela, e é muito interessante que ela conheceu esse tio, que na verdade tecnicamente não é exatamente um tio, mas que é um familiar ali dela, que ela não conhecia. E ele é um artista e tudo, ele mora ali numa casa ali na água, né, e tudo. Então assim, foi algo muito interessante, muito fascinante, e ela faz esse curta pra mostrar ela encontrando ele e também mostrando o que ele faz, a vida daquele pessoal lá, e é muito interessante. Tem outros curtas, por exemplo, Os Amantes da Ponte McDonald, que vocês já devem ter conhecido se vocês já assistiram Cleo da 5 a 7, porque ele tá inserido ali, que é aquele curta-metragem super fofo em preto e branco, lembrando aquelas comédias mudas antigas, com o Jean Godard e com a Ana Karina, né? Eles estão nesse curta, e tem esse curta aqui na caixa. Tem também um outro curta que é Os Amantes no Irã, alguma coisa assim, gente, esqueci o nome. Mas ele é um homem francês ali. Mas que é um curta derivado, né, do filme Uma Canta, Outra Não, né, da Inês Varda. Então assim, é muito interessante, tem algumas reportagens ali bem do começo da carreira dela, dos anos 50, que ela faz sobre lugares, assim, sobre castelos e tudo. É muito interessante, realmente é uma maneira assim, de realmente se sentir muito próximo dela e da obra dela, que ela sempre fez isso, né, ela nunca fez algo se distanciando, sempre foi algo que ela estava ali envolvida, era realmente a mão dela ali
em todos aqueles filmes, todas aquelas obras. E, como eu falei, a Obras Primas do Cinema trouxe uma irmãzinha para essa coleção aqui, que é essa aqui, Essencial Agnès Varda. Como eu falei, é uma coleção linda, maravilhosa, com 3 discos, com posters. A gente tem os posters de cada um dos filmes e mais 3 fotos sobre dos bastidores ali dos curtas-metragens. E ele tem vários extras também, ele tem várias entrevistas, né, vários documentários ali, vídeos sobre o filme Jacques Denantes, né, inclusive mostrando ali também o marido dela falando e tudo. E ela também tem uma entrevista de quase meia hora, que é sobre esses 2 filmes, a Jane B e principalmente Kung Fu Master. E além de tudo isso, ainda tem um curta-metragem dirigido pelo Jacques Demy, então eu super recomendo completamente essa coleção maravilhosa. E você pode adquirir, é claro, no site do colecioneclassicos.com.br. Então, aproveitando tudo isso, eu quero já falar pra vocês sobre o novo especial que eu vou fazer, que na verdade não é tão novo, é mais uma continuação. Eu fiz ano passado esse mini especial com alguns dos principais ali, filmes do começo da carreira da Agnès Varda, né? Eu falei sobre La Ponte-Corte, falei sobre Cléo da 5 a 7, As Duas Faces da Felicidade e também sobre As Criaturas. Então o que eu quero fazer é continuar esse especial e falar sobre mais 6 filmes da Agnès Varda. Então vai chegar um novo especial, começa mês que vem e todo mês eu vou falar sobre uma das obras dela, tá bom? Então fique de olho aqui no canal, não deixe de conferir, né? Porque é maravilhoso fazer um vídeo individual para cada um desses filmes, porque eles realmente são obras lindas, maravilhosas, que merecem toda a atenção do mundo, com certeza, porque ela é uma das grandes diretoras que a gente já viu no nosso cinema. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, hein? E também não deixe de passar lá no site do Obras Primas do Cinema, conhecer essa coleção, a coleção anterior da Agnès Varda e também as várias coleções maravilhosas que eles trazem pra gente, tá bom? E também confira aqui na descrição o link dos nossos canais parceiros e não deixe de passar por lá, tá bom? Obrigada, gente. Tchauzinho.